Só uma adaptaçãozinha, porque faltou alguns centímetros no meu corpo físico, viu, gente? Vou ver se eu vou conseguir ficar todo tempo aqui, viu? Porque eu sou uma palestrante muito inquieta, eu gosto de estar também por aí, tá? E eu espero que vocês reservem as cadeiras dos desencarnados. Deixem lá atrás, vocês venham para mim mais para frente, para eu ver todo mundo. Não é show de humor, mas pode virar, viu? Até porque eu descobri que a energia da alegria, eu tive essa felicidade de uma vez fazer um show lá na Casa da Caridade. E no outro dia, no dia das cirurgias, o Dr. Fritz mandou me chamar. O famoso médico alemão, né? Que continua trabalhando no plano espiritual. O Dr. Fritz disse: olha, muito obrigada. Você energizou essa casa por 3 ADTs. ADTs é uma terapia, né? Um atendimento especial que ele inaugurou na Casa da Caridade. Com tanta alegria que você deixou aqui nessa casa, com as risadas, a alegria das pessoas, né? E a gente vai fazendo links ao longo do tempo, a gente vai fazendo algumas conexões. Hoje é um dia muito especial de eu estar aqui nessa casa, né? Que foi fundada por amigos espirituais. Ó, amigos espirituais mesmo. Seu Léo e amigos encarnados, espíritas, né? Eu comecei... E amigos. E amigos. E amigos, independente de qualquer coisa, né? Linda, tava com tanta saudade dela. Que bom. E a gente se conheceu realmente no Japão, né? Trabalhamos juntas. E faz uns 18 anos, viu, gente? Em 2000. Pois é, vocês veem, né? Deixa eu pensar. Menos. Ele disse que foi 2 anos. Enfim, eu tive uma felicidade muito grande na minha trajetória de aprendizado de muitas coisas a respeito da religiosidade, da espiritualidade, né? Me encontrar com pessoas tão amorosas e tão acolhedoras que a gente vai levando ao longo da vida como uma família do coração mesmo, a família espiritual, né? Nós todos somos uma grande família. E eu acho que tem uma coisa que atrai a gente faz parte de uma mesma egrégora. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, mas é mais ou menos de uma família espiritual, né? Há várias moradas na casa do Pai e há várias famílias, qualidade de famílias ou tribos, como o nome muda, mas a ideia é a mesma, né? E a gente vai se unindo por afinidade. E eu me lembro, teve uma ocasião em que eu recebia um médico, né? Dona Ednir estava me relembrando aqui. Eu fazia um trabalho de cura com esse médico e em um certo momento eu estava me sentindo muito cansada fisicamente. Eu não estava mais cuidando da minha vida material, da minha vida profissional, da minha família. E eu, em prece, pedi ao Dr. Mauro, né, que era o nome dele, para que viesse em um outro médium da casa, porque eu gostaria muito de conversar com ele, eu gostaria de pedir a autorização dele para dar uma parada no meu trabalho mediúnico. E engraçado não, interessante, é que havia uma médium na casa que ela dizia que eu inventava, que aquilo não era nada de trabalho mediúnico, que era animismo, porque eu era atriz, então eu estava ali inventando, encarnando um papel e tal. Em quem o Dr. Mauro escolheu para vir se comunicar comigo? Na dita médium, né? E foi assim, isso foi uma resposta muito interessante para mim e para ela, foi um grande aprendizado, né? E houve ali um perdão, houve uma conversa depois que eu achei fantástico, como a espiritualidade realmente ela nos surpreende de maneira arrebatadora, né? Tantas vezes. Enfim, nessa conversa, desculpa, eu tô saindo de uma gripezinha de vez em quando.
tem um aqui. Nessa conversa com o Dr. Mauro, ele me disse: você está dispensado do seu trabalho, vá cuidar da sua vida, do seu trabalho material, da sua família, você tem um grande caminho a percorrer, você precisa realmente trilhar outros caminhos, e no momento certo você vai encontrar uma forma de unir um trabalho material com a sua mediunidade. E eu guardei aquilo para mim, mas eu não tinha a mínima ideia do que fosse acontecer, né? E 9 anos depois eu me formei, não lembrava mais disso, e um dia, já tem uns 5 anos, foi que veio me cair a ficha, no momento em que eu estava atendendo uma pessoa na clínica. Eu lembrei das palavras do Dr. Mauro, né? E hoje eu vou falar um pouco aqui nesse caminho, no meu caminho e no nosso, e vou esmiuçar um pouco mais para vocês do que se trata esse trabalho. Mas enfim, hoje eu estou realizando, além de atriz, um trabalho como terapeuta, em que eu tenho uma assistência enorme, belíssima, e desenvolvido algumas outras facetas, vamos dizer assim, da minha mediunidade, né? De outra forma. E de igual forma também podendo ajudar. Às vezes não só a própria pessoa que me procura, mas todo um campo de energias e irmãos e acompanhantes dessa pessoa que às vezes são encaminhados na sessão. Então, eu sou muito grata, né, por hoje estar podendo fazer esse link aqui. Tenho certeza que tem muita gente de luz aqui em volta, e eu estou muito feliz de encontrar todas essas presenças, tá? Com certeza. Então hoje nós vamos falar do caminho para a cura do corpo e da alma de uma forma muito geral, né, gente? Porque no segundo slide eu já tenho a resposta do meu porquê. Porque esse caminho é único, individual e intransferível. Muito embora nós tenhamos algumas receitas, né, como esta boa receita, né, que a gente segue, tenta seguir, um exemplo maravilhoso do Cristo, que veio para realmente personificar a dor humana na condição de homem iluminado como ele é, né? Mas cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós tem uma missão diferente da do outro. Eu acho essa imagem muito significativa, porque tem aí nessas ruguinhas desse caminho, né? Nessa estrada, essas marcas suculentas que são as nossas linhas da palma da mão. Cada um de nós tem uma digital, cada um de nós tem uma mensagem do DNA que é diferente, né? Então é muito rico a gente pensar que esse caminho de cura só a gente mesmo que pode trilhar. A gente pode ouvir os bons conselhos, né? Seguir os manuais dos mais experientes e as mensagens que a espiritualidade nos manda, mas no fundo a gente tem que ouvir aqui dentro, porque Deus não está fora. Jesus fala com a gente de muitas formas, mas se a gente não tiver isso aqui aberto para ouvir, é por aqui, literalmente por aqui, que a gente ouve, pelo coração, né? Coração de uma forma simbólica e física. A ciência está descobrindo aí muita coisa com relação às emoções, que exatamente nesse ponto se concentram. Por que será que a gente não diz assim, ó, gente? Quando a gente fala eu, vamos aqui raciocinar juntos. Quando a gente diz assim, quando se refere o corpo também da gente não fala, né? Cada palavra tem uma correspondência, às vezes num gesto. Quando a gente diz eu, a gente faz eu. Eu. Como é que a gente diz eu? Eu. Tá aqui,
né? Então, é aqui através, aqui é o que? O coração, né? Onde está o meu eu, está o meu coração. Onde está o meu coração, está o meu eu. E é por essa via que eu acho que essa grande inteligência nos fala, né? No coração. Aí eu fui lá perguntar, né? No livro dos Espíritos, sobre exatamente buscar essa perguntinha que eu tinha lido uma vez quando eu fui elaborar a palestra. E olha que coisa interessante que Kardec publicou no livro, a pergunta, né? Como é que a pessoa faz uma melhoria para a melhoria pessoal de forma prática e eficaz? Aí quem responde é Santo Agostinho, né? Com a resposta com a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Lá atrás, né? Nosso precursor do cristianismo e da doutrina espírita, em particular, o grande pensador Sócrates, já dizia isso. Conhece-te a ti mesmo. Não tem outro caminho, né? Você pode querer conhecer todas as línguas do mundo, você pode querer conhecer todos os assuntos, dominar tudo. E aí? Nós que acreditamos numa vida além desta e em vidas após vidas, o que você vai levar disso tudo se você não se conhecer a si mesmo? Não dá para a gente ficar vagando no universo sem entender a missão pessoal, qual é o meu propósito. A gente está aqui, inclusive, por causa disso, né? Por conta dessas perguntas que nas outras religiões, de forma geral, claro, né? Elas não têm uma resposta tão esclarecedora, tão consoladora quanto a doutrina espírita. Então conhece-te a ti mesmo. E aí, claro, né, depois lá no livro, se vocês puderem dar uma olhada nessa resposta, a resposta à pergunta 919, tem mais um texto, né, explicando, de Santo Agostinho, falando dessa forma de se conhecer a si mesmo. Eu acho muito interessante, tá aqui a referência para vocês depois darem uma lida, tá? E aí fui pro Velho Testamento, né? Velho Testamento, em Êxodo, disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O que ele quer dizer aí, né? Em Êxodo, o que ele quer dizer nessa... Se você fizer tudo isso aí direitinho, não for contra a lei que Deus mesmo criou, as leis que Deus mesmo criou, né? E não ir de encontro à própria natureza. E a nossa natureza é luz, meu povo. Não tem pra onde correr. Depois eu vou dar uns exemplozinhos aqui para vocês, na minha experiência de terapeuta de regressão, que eu acho muito interessante, que não tem pra onde correr. Pode ter sido o pior assassino da face da terra. Eu estava conversando com o Felipe quando a gente vinha aqui no carro, dizendo isso, né? Nossos irmãos desencarnados, que às vezes vêm para as mediúnicas, né? Numa fúria ou num estado mesmo assim terrível de doutrinar, para um doutrinador, é uma dica muito boa. Peça esse espírito para voltar para quando ele era criança, nessa vida que ele foi tinhoso. Não tem quem. Não tem quem. Uma hora esse espírito vai voltar para uma lembrança onde ele foi puro, inocente, espontâneo, porque nós viemos da luz. Nós viemos da luz, né? E por uma série de questões que acontecem no nosso limite da carne, a gente acaba endurecendo, criando casca, né?
O corpo é difícil, né? A gente lidar com os instintos, com o orgulho, com a vaidade, com essas coisas terrenas que nos desafiam mesmo, né? Então a pessoa perde o rumo, mas uma hora a gente reencontra a luz. E nessas lembranças a gente sempre vai para a essência maior, que é a luz, ou amor, só muda a palavra, mas o sentimento e a sensação, a verdade é a mesma, tá? E aí, o Novo Testamento, né? Que é quando Jesus já está aqui. Em Marcos, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ama Deus sobre todas as coisas. Onde é que está Deus? É lá? É? Solto? A essência está aqui. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é? Essa imagem não é essa imagem, né? É a luz, é o amor, é a essência, é a nossa matriz primeira que está aqui. E ao próximo como a ti mesmo. Qual é o parâmetro? É como eu conheço que eu me amo, que eu vou amar o outro. O parâmetro é esse, né? Como a ti mesmo. A comparação é muito clara no segundo mandamento que engloba tudo, né? Aí vamos passar aqui para a próxima. Eis a questão. E tu amas a ti mesmo? Será? Hein? Será? Plateia, tem uma luz me candeando, mas... Alguém pode me responder? Tu te amas a ti mesmo? Quem acha que se ama, levanta o braço, por favor. Graças a Deus, 4 pessoas se amam. Eu ia ficar totalmente desmoralizada. Gente, é sério. Quem acha que não se ama... Vale, não tô entendendo não. Quer dizer que é mais ou menos, né? Peraí, quem acha que é mais ou menos? Ah, mais ou menos. Verdade, não existe isso. Aí vai a cearense aqui, né? Negrada. Tem que ser, negrada é um negócio íntimo, entendeu? Vocês fazem parte da minha tribo. Mais ou menos é. Ou respostinha, viu? A Bíblia não diz que é melhor ser quente ou ser frio? Tu amas Morno. a ti mesmo? Hein, dona Dini? Eis Tu amas a ti mesma? Eis a questão. Eis a questão. Tá satisfeita, filha? Hein? Vou já chamar a Meirinha, né? Não é possível um negócio desse. O show também ainda não, né? Lé. Tô com toda saudade de reto se abrindo, criatura. Essa é a minha que eu conheço. Pois é. Essa aqui é a outra faceta, entendeu? Esse é um espírito um obsessor maravilhoso que eu tenho aqui, a Meirinha. Tô brincando. Um amigo meu diz que é uma forma de pensamento que eu adquiri, que eu criei. Mas vamos lá, gente. Não tem outro caminho. Como é que eu posso amar o próximo se eu não tenho parâmetro nenhum do que seja amor? A gente adora falar de amor, mas é tudo na teoria, né? Eu vejo tanta gente apaixonada pelo outro. Pelo outro. Olha o que tem de adolescente querendo se matar porque acaba o relacionamento. Gente, adolescente. O que está acontecendo? Né? É assim, o verdadeiro amor que a gente está falando, né? Aqui.
Se não for falar o verdadeiro. Porque o amor da casca, da mídia, do que se prega, é a paixão desenfreada, é a dependência mútua, é a prisão do outro. Será que isso é amor? Ou é a obsessão? Eu acho que nós precisamos nos perguntar muito se o que eu estou sentindo pelo outro é uma obsessão ou se é um amor de verdade. Isso em todas as relações. Não estou falando só de casal, tá certo? De namorado, marido, não. Estou falando de todos os níveis de amor. Será que a gente não está vampirizando o outro? São perguntas que a gente tem que se fazer. Com os filhos. A relação de pais e filhos. Os pais não realizaram seus sonhos, aí jogam as expectativas, às vezes, em cima dos filhos. Então, o filho tem que realizar o meu desejo, o meu sonho de vida. Eu não realizei, então ele vai. Né? Então, será que eu estou me amando? Quando eu estou querendo que o filho realize o meu sonho? Não é maluco isso, né? Então são todas essas coisas que a gente vai deixando de ter parâmetro. Porque a gente não se olha de verdade, né? Estou dizendo a gente do modo geral. Porque é gente mesmo, né? Tem uma hora que você... tô aqui falando, né? Aqui na frente, tô muito bem resolvida. Fazendo palestra. Artista. Faz gracinha pros outros. Vive sendo aplaudida. Mas eu também sou gente. Sou mãe. Tenho, né? Os meus calos na alma. E a gente tá aqui para se ajudar, claro. Mas certamente esse caminho eu já comecei. E dói, viu? Vou mentir não. Dói. Mas é necessário. Não tem outro jeito. Para nascer, dói. Para desencarnar, às vezes também. Não tem outra forma da gente passar de uma etapa para outra se não for enfrentando as dores, né? Mas o alívio é tão bom. Então vamos falar um pouco das descobertas do universo psíquico, né? Da importância dessa grande engrenagem, maravilhosa engrenagem que é esse universo psíquico que a gente tem, que é um pouco diferente da alma, né? Não vamos entrar em detalhes mais técnicos, mas eu trouxe algumas figuras, né, para exemplificar dessas descobertas e como foram importantes para nós, e de uma forma mais geral a gente vai falar aqui, tá? Freud, a descoberta do inconsciente. O Freud era um judeu, né, que enfrentou aí um monte de coisas na vida para poder desenvolver essa ideia dele, que não era só o cérebro material, existia alguma outra coisa, que não tinha só aquela razão que estava ali, que a gente via nas pessoas, de uma forma muito geral, tá, gente? E aí, ele, para construir a teoria dele, olha que barra naquela época, né, ele teve até que fugir para escapar do nazismo, para provar que existia um lado do nosso cérebro, da nossa razão, que era inconsciente, que a gente não dava conta de saber assim claramente, né? E aí surge a psicanálise, é uma ciência da alma. Freud fez de tudo para transformar isso numa ciência. Por que será, né, gente? Que a gente precisa tanto desta ciência para atestar fisicamente os fenômenos que durante toda a história da humanidade aconteceram. Mas infelizmente a gente ainda precisa atestar, né? Então Freud teve todo o cuidado para fazer da psicanálise uma ciência que era para ser respeitada. Alguém pode me ajudar, que eu estou vendo pouco, assim, a frase que tem aqui do lado?
demos o nome de psicanálise ao trabalho pelo qual trazemos a consciência do doente, o psíquico que há recalcado nele. Difícil, né, da gente entender mais ou menos assim, ou não? Qual é o trabalho da psicanálise, né? Segundo Freud, é trazer para o consciente algumas coisas que o paciente guardou, teve que reprimir durante muito tempo, que nem ele mesmo tinha consciência que tinha feito isso. E nós fazemos isso o tempo inteiro, né? Sabe aquela coisa do, ei, é feio chorar em público, por exemplo? Aí o que é que a gente faz durante o dia? Às vezes você vê uma cena no meio da rua que lhe emociona, você tá do lado de uma pessoa e se emociona com ela, o que é que você faz para não chorar em público? Engole o choro. Olha, essa frase, eu tenho trauma. Engole o choro. Engole o choro. Eu tive que fazer muita terapia para conseguir chorar. Eu juro. Eu passei uns 2 anos indo para terapia e não conseguia chorar. Porque a minha mãe dizia, engole choro. Engole choro. Coitada da pobre, né? Ela não sabia o que fazer, não dava conta de me ver chorar. O que ela tinha que dizer? Engole choro. E haja palmada. E se chorar de novo, aí é que eu dou mais para chorar com gosto. Que tal? Ou seja, eu mandava engolir o choro para me bater. Mas a gente tem que, depois de um tempo, compreender as limitações, né? Que pai e mãe também são gente. E a gente não recebeu uma formação, uma orientação para ser pai e mãe. A gente vai, né, tendo que errar na marra. Aí o teste do vamos ver se funciona, vamos ver se... A raça humana é um grande laboratório, né, de experiências. E aí a gente vai dividindo essas experiências. Depois do Freud, vem, ainda é o Freud, que eu achei linda essa frase. A psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. Olha que lindo, né? Cara, Oi. o Freud ele enfrentou, além do preconceito da própria ciência da época, também ele quebrou muitos tabus com as Sim. descobertas dele. E isso que você falou agora, a gente tem até um caso de uma companheira que a gente acompanhou, que ela tinha o desejo de matar a mãe. Inconsciente total, porque o inconsciente muitas vezes é quem nos domina, é quem nos dirige. E ela não sabia por quê. Nós fomos a causa, a mãe dela, por um motivo banal, a repreendeu na frente das amigas e puxou pelos cabelos para dentro de casa. Eita. Aquilo foi tão desmoralizante para ela, que ela foi para o inconsciente, reprimiu, recalcou, né? E aí passou a ser um trauma na vida dela inteira. Então imagine quantas pessoas... Eu levo, exato, quantos traumas estão aí reprimidos, né? E a gente tem que entender os nossos irmãos mesmo, né? Muitos não têm condição de atravessar um trauma desse e conter os instintos, né? Mas muitas vezes por uma futilidade como essa, por exemplo, de ser repreendida na frente. Mas para ela não foi uma futilidade. Não, Para ela foi um golpe fatal na alma dela. Quem que Exato. sabe o que essa mulher passou lá na outra vida com relação a puxar cabelo? Não dá para julgar, né? É. E aí vem Jung, depois de Freud. Na mesma época, na verdade, eles concordavam em muitas coisas, né? Trocaram muitas opiniões, estudaram juntos, tiveram muitos diálogos, mas aí Jung foi um pouco mais fundo, né? Na descoberta do inconsciente, ele acrescenta mais uma coisa: o inconsciente coletivo, né? O estudo das religiões para entender como se processavam, né? Do ocultismo. De tudo. Esse homem foi para tudo quanto foi de cultura, né? Traduziu o Livro dos Mortos e era um poço de cultura, né? E foi mais fundo que o Freud nesse sentido, né? Porque ele achava que realmente não era só a questão do impulso, da pulsão de vida e de morte, e da libido, a tal da libido, que é confundida sempre com a energia sexual. Tinha que ter mais, né? O indivíduo era muito mais complexo. E aí nessa frase do Jung, eu acho que
Tem muita coisa que eu vou querer falar para vocês hoje a respeito disso. Não há despertar de consciências sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. É muito profundo e é muito lindo. O que é que eu sinto dessa frase, né? Que se a gente admitir a nossa humanidade com tudo que ela tem, o pacote completo, viu, gente? Tá, a gente veio da luz, sim. Mas no aqui e agora, no estágio que a humanidade ainda está, nós não temos só luz. Nós temos muitas sombras. E as sombras não é no sentido totalmente ruim, não. Não significa que algumas sombras minhas sejam ruins, mas eu estou achando que é. E eu não quero trazer a luz. Por quê? Porque eu não quero enxergar minha alma. Porque dá trabalho, porque dói. Que eu vou ter que sair do meu lugar de conforto. Como é, dona Edinha? Tá com medo da sua alma, dona Edinha. Mas não é a pessoa com medo do próprio espírito, mulher. Morro de medo de alma, mulher, da minha. Mas, gente, é verdade. Porque quando ele diz isso, que ninguém se ilumina imaginando figura de luz, é que a gente não pode negar que a gente não tem só luz. Tá? A gente também tem um pacote completo de outras coisas que nos atrasa a evolução. Tem. E a gente já quer pular a etapa. A gente já quer ser um ser iluminado. Ah, não, vou fazer evangelho no lar todo dia. Tá aí que eu vou faltar um dia no centro espírita, vou tomar passe toda vida que tiver, eu tô na fila. Água fluidificada, meu Deus, meu remédio. Mas não é assim. Tô brincando, viu? Isso tudo é válido. Vale. Mas não é só isso. Quer dizer, poxa, eu sou humano mesmo. Vou contar a história para vocês, a história da sombra, os complexos, né? Os complexos, os arquétipos e as sombras. E aí eu vou propor também que a gente rapidamente faça aqui, na imaginação, um exercício, tá bom? Eu vou contar o meu caso. Uma das minhas sombras que eu descobri durante a formação em terapia de regressão, o professor foi fazer um exercício com a gente, dessas sombras. O exercício era o seguinte: vamos fazer uma lista de tudo que você não suporta noutra pessoa, que você odeia noutra pessoa. Fecha os olhos e vamos entrar em contato com aquela figura que eu não suporto. Fecha os olhos agora, um minutinho, nós todos. Vamos pensar aqui, uma pessoa que você não suporta, que você odeia algumas das características dela. Vou dizer as que eu não gostava da minha, tá? Prepotência, arrogância, egoísmo, superioridade acima da média. Aí eu fiz lá o meu exercício, né? Comecei a escrever essas características. Pensa numa pessoa, quem é essa pessoa que você pensou? Olha quem era a minha sombra. Ivete Sangalo. Pense que eu tinha horror a Ivete Sangalo. Coisa de artista, a gente não tem esse problema. Só de artista. Mas não deveria. Presta atenção. Aí é que eu não deveria, por eu também ser artista. Mas eu não suportava dizer assim, essa mulher tem um ego. Não, vamos ter ego, mas vamos ter autoestima. Mas assim também é demais. Tudo é ela se amostra, e ela dança, eu sou isso, eu sou aquilo. Minha gente, quando eu me toquei
que a Ivete Sangalo era tudo aquilo que eu queria ser e não tinha coragem. Aí, ele tá bem acompanhado. Deixa ele vir. Melhor ele ficar por aqui do que voltar, né? Então, eu me dei conta de que a Ivete Sangalo era tudo aquilo que eu queria ser e não tinha coragem. Aí o que eu sentia por ela? Raiva. Porque ela estava mostrando o quê? Estava servindo como espelho para mim. Porque eu aprendi, olha só, a crença familiar, cultural, né? Tudo ali. Eu aprendi que a pessoa que era amostrada, ó, bem cearense, né? A pessoa que se mostra demais, ela deve ser... Ah, Maria, fulano é muito amostrada, é pejorativo, né? Boçal. Que não era humilde. Olha só como isso é forte. E aí, eu instintivamente, inconscientemente, odiava o que a Ivete Sangalo me fazia sentir. Sem nem me dar conta. E às vezes eu me perguntava, mas meu Deus, por que eu tô tanta raiva dessa moça que eu não sei nem quem ela é? Racionalmente eu me perguntava, mas aqui dentro eu não suportava. Resultado, quando eu acolhi a minha inveja da Ivete Sangalo. Porque ela era tudo que eu queria ser e não tinha coragem, né? Acolhi aquilo ali. Respirei fundo, conversei aqui comigo mesma. Se dissolveu. E eu não contei não essa história pra ela? Ora, nem contei pipoca. A primeira vez que eu me encontrei com ela, disse, mulher, pois era assim, assim, assim. Ela disse, aquele jeitão doido dela, né? Mulher, tu me detestava, bicha. Espontânea, né? Aí eu fui me dar conta de que não é pelo fato da pessoa ser poderosa, né? Ser uma artista, se amostrar, que ela necessariamente é ruim, que ela não tenha humildade. Aí eu tava, tipo, peraí, então vamos aqui pôr cada coisa no seu lugar. Eu posso ser luz. Olha que aprendizado. Mas eu tive que enxergar a sombra. Mas eu tive que enfrentar o meu próprio julgamento. Deu para entender, meu povo? Esse exercíciozinho que vocês fizeram aí, quem fez mesmo de verdade? Pode chegar em casa e escrever ao contrário. Vou ensinar. Vocês vão dizer assim, não vou mais nem dizer as características não, porque pode vir outro irmãozinho com raiva. Bastante, né? Hoje não é dia de mediúnica, né? Pois é. Então vamos lá. Vocês escrevem ao contrário depois. Eu não gosto da minha prepotência. Eu não gosto do meu egoísmo. Eu não gosto, certo? Quando você vê ali, eu não gosto disso, disso, daquilo, você bota embaixo bem grande. Mas eu acolho a minha humanidade. Eu acho que é nos tornando mais humanos e mais conscientes que a gente se liberta mais rápido. Pelo menos é um caminho que deu muito certo comigo e com muitas outras pessoas, né, que estão fazendo aí esses exercícios. Porque ter consciência do que a gente é o primeiro passo para a gente se curar, né? Se eu identifico qual é o problema, é igual o médico. Peraí, vamos fazer um exame. Ah, eu tô com sintoma isso. O que o médico vai dizer? Tá, esse sintoma parece, né, com tal doença. Mas vamos aqui fazer um exame? Parecer é uma coisa, é um julgamento, né? Vamos fazer um exercício? Vamos fazer o exame para ver o que aparece? Ou seja, vamos mais fundo, investigar mais fundo. Tem um porquê. E aí é possível passar o remédio. Beleza? E nada de, ó, sabe o que é isso?
autoflagelação, né? Raiva de si mesmo, porque eu não consigo ainda ser esse ser de luz que eu tanto quero. Calma. Para que Deus nos deu o benefício da reencarnação? Tem tempo para a espiritualidade. Tempo cronológico daqui não é nada. Esse despertar às vezes é num clique, mas você passou quantas encarnações para cair esse clique, né? Então, calma. Paciência consigo mesmo. E depois, ó, já nos tempos de hoje, por exemplo, né, a gente ouve muito falar de cura quântica, né? Tá na moda? Oração quântica, cura quântica. O que diabo é esse quântico? Né? Todo mundo repete, mas a gente às vezes não tem a mínima ideia do que seja, né? Bom, a grosso modo, de uma forma muito simplificada, é a ideia de que corpo, mente e espírito devem estar alinhados, em equilíbrio, né? Aí a gente já não fragmenta mais, não despedaça a cabeça da gente. Aí é só mente e corpo. Não, tem algo mais, né? Tem o espírito, tem a mente. Aí vem ainda outra criatura maravilhosa, depois do Deepak Chopra, que é esse indiano, que diz: nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Essa é a ideia da física quântica, né, que está descobrindo muitas coisas que a gente já sabia na espiritualidade, né? Lá atrás os espíritos já diziam, e agora a física, graças a Deus, a ciência está chegando mais perto dessa realidade espiritual. E aí vem o meu mestre querido, com o qual eu tive o privilégio de fazer a minha formação de terapeuta, que é o Dr. Roger Wilger. Ele foi criador desse método que eu trabalho hoje na clínica, que se chama, olha que nome lindo, vai ver a Meirinha já para dizer, Deep Memory Process. Mulher, tô chiquez falando inglês. Que em português significa processo de memória profunda. Ele criou esse método, né, com a ideia de que a espiritualidade deve estar presente hoje na psicoterapia. E aí nesse ensaio dele, eu quero que alguém leia também, porque eu não sei literalmente decorado, o que ele está dizendo ali na presença. É a presença dos outros mundos na psicoterapia e na cura. O que ele diz embaixo? Minha intenção é ir além do cérebro e do materialismo e reafirmar o ponto de vista espiritual comum às tradições sagradas. Todo mundo ouviu? Mas está lendo, né? Está acompanhando, né? Pois é, então Roger, ele teve a coragem de ir um pouco mais além de Jung. Ele era junguiano, né? No começo da formação dele, ele era behaviorista, né? Estudava o comportamento, era um cara muito cético, muito cheio de teorias. E ele próprio acessou, através da meditação, vidas passadas. Foi aí que ele... peraí, tem que olhar para isso aqui direito. Então ele era realmente um cara do espírito crítico e científico, muito forte, né? A escola dele era realmente fazer trabalhos científicos, escrever e tal, muito teórico. E ele teve esse contato com a outra vida. E ele foi atrás de colegas para fazer mais sessões e descobrir o que era que havia ali. E ele foi estudar, ele era PhD em religiões comparadas também. E era apaixonado pelo hinduísmo, pelo budismo tibetano e pelo cristianismo místico, né? E aí daí vem a teoria do Roger. Vamos passar aqui um pouco mais para frente. A grosso modo, isso aí é com a letrinha dele, viu, gente?
É uma raridade, uma relíquia mesmo do workshop dele, que ele fazia questão de desenhar tudo bonitinho ali, tem um raciocínio bem matemático, a gente vê que tem uma coisa bem cientista ali, né? Olha o que ele conseguiu fazer nesse método dele. Unir 4 pilares da psicologia, Freud com a psicanálise, Moreno com o psicodrama, a Gestalt de Peirce e as técnicas reichianas, no alemão chamado Reich, que era o pilar, né, dessa técnica dentro das abordagens da psicologia. E acima ele coloca aí o budismo tibetano, o yoga, o espiritismo e o xamanismo. É uma mescla maravilhosa de tudo isso, que na verdade tem o mesmo propósito. Ele consegue fazer as abordagens espiritual de todas essas religiões que ele considera que tenham mais fundamentação mesmo racional, lógica, né? Respeitando a esse pensamento dele mais científico e o que faz sentido para a alma e para as experiências que ele teve com os pacientes dele, com ele mesmo, e juntou 4 abordagens da psicologia. É perfeito. Nada é perfeito. Ele mesmo diz que se encontrarem mais coisas que possam complementar ainda mais e avançar, que a ideia que ele queria da gente é que a gente espalhasse essa técnica mais e mais, porque muitas almas são libertadas depois de muitos anos com essas teorias, com esse método dele, né? Que ele valida as outras vidas, não só essa existência daqui, né? Mas todos os aspectos da alma e do corpo. Vamos passar. Então, eu trouxe esse desenho que é muito interessante também, gente, porque o nosso tema é a cura da alma e do corpo, né? E nada está separado. Na visão quântica, né? Eu concordo com a visão quântica, que quando uma dessas partes nossas, ou mente, ou corpo, emoção, espírito, elas estão desalinhadas, uma dessas está desalinhada, as outras, em consequência, também vai se desequilibrando, né? Então, é preciso muito autoconhecimento, é preciso estar muito conectado consigo mesmo, com a própria alma e o corpo, para perceber alguns sinais. Além desse corpo que a gente vê aqui, que tem uma matéria mais densa, vamos dizer assim, há outros corpos, né, aqui em volta da gente, com camadas mais sutis, mas que fazem a ligação, a inter-relação da alma com o corpo, né? Então tem mensagens que o nosso corpo está dando. Depois vocês podem olhar a grosso modo esse quadro que o Roger, essa figura que o Roger desenhou, que nesse corpo etérico, às vezes o estômago está doendo, né? E a gente vai simplesmente no médico, no gastroenterologista, mas não se pergunta o que eu não estou digerindo na minha vida, o que eu estou engolindo seco, inteiro. Aí você vem, às vezes, para a casa espírita, e como doutrinariamente a gente é ensinado a perdoar, né? Tá aqui, a doutrina tá aqui na razão, diz a gente tem que perdoar nossos inimigos, perdoar. Aí fica aqui. Só que o estômago diz: a vontade de matar a criatura é tão grande que eu tô dizendo, a minha cabeça tá dizendo, eu tô perdoando, eu tô orando todo dia, eu faço o evangelho para fulano, já tô conseguindo até rezar para fulano, mas o estômago não tá engolindo ainda. Aí a gente jura que perdoou aqui, mas mulher azia de noite,
Minha Nossa Senhora, haja magnésia besurada, criatura, haja sorrisal. Porque volta, fermenta tudo aqui dentro, tá? Então, às vezes, o nosso corpo ainda não não deu para trabalhar aquela energia ainda. Porque nós somos seres que temos racionalidade, né? Então, essa razão, às vezes, nos atrapalha, tá? Porque os animais, eles não guardam esse tipo de coisa. Ataca um filhote de tigre para ver o que é que ele faz. Todo mundo já sabe aqui, não já? Qual é a mãe que não tem vontade de fazer isso quando um filho é agredido? De virar um tigre, uma tigresa? Só que não vira. Não vira. Por quê? Porque eu fui condicionada por um pensamento, uma cultura, né, uma crença de que se eu voar em cima da criatura que maltratou meu filho, eu sou o quê? No mínimo louca, né? Desequilibrada, louca. Aí por aí vai, né? Barraqueira. Bonequeira. Aí o que é que o meu corpo faz quando eu tenho vontade de virar tigre e não posso? Somatiza. Palavra maravilhosa, né? Todo mundo tá usando. Ah, Carla, agora eu tenho que sair avançando todo mundo no meio da rua para não somatizar? Não. Não, mas você pode fazer um exercício físico. Você pode, quando for fazer alguma atividade lúdica, criativa, você jogar ali aquela energia do corpo para fora. Você pode conversar com uma pessoa. Veja, a psicanálise do Freud era o exercício da fala. Você soltar através das palavras os conteúdos recalcados, reprimidos. Se você guarda muito tempo, gente, vai virar doença, tá? E admita para você mesmo, tá, eu tô com raiva, sim. Por que eu tenho que já pular pro perdão? Porque eu fui doutrinado para isso, né? Mas não tá sendo sincero esse perdão, minha gente. Então vamos acolher essa raiva. Tá tudo bem, eu tô com raiva. Porque a gente tem direito de ficar com raiva, só não tem direito de matar o outro, né? Tá certo? Então acolha, tá bom, eu fiquei com raiva. Tem uma parte minha que não aceita. Mas eu vou tentar diluir isso aqui, eu vou tentar me colocar no lugar da pessoa. E vai fazendo aquele exercício, fala com alguém, bota pra fora, sabe? Admite e vai respirando. Porque tudo que você esconde, que você coloca lá na caixinha do inconsciente, você finge que não vê, uma hora reaparece. Mas reaparece que você não segura a onda. Aí o que a gente diz? Rapaz, eu saí de mim. Aquilo não era eu, não. Eu estava no encosto, né? Eu estava totalmente obsediado com aquilo. Estava não, era você mesmo. Foi um irmãozinho que me, né? Que encostou aqui em mim. Aí o irmãozinho não faz nada sem ser chamado. A mesma energiazinha que está igual a dele é um imã, tá? Então vamos diluir essas coisas. Vamos, assim que a gente viver o momento que nos perturba, vamos procurar logo dar conta disso. Por que eu estou dizendo isso, gente? A gente está numa casa espírita e a gente sabe que está na hora dessa humanidade avançar. Então, pelo menos nós, com a gente mesmo, a gente tem que procurar fazer essa reforma íntima. Essa é a tal da reforma íntima. Se conhecer, se acolher, se aceitar, amar a nós mesmos, para poder entender o outro. Quando eu vejo a minha sombra, fica muito mais fácil eu encarar a sombra do outro. Fica muito mais fácil eu me reconhecer no erro do outro. Olha aí, fulano só fofocando. Ave Maria, criatura, para gostar de uma fofoca. Eu louca para estar lá fofocando. Tá? Quando criticar o outro. Tem uma frase também
que Freud diz, né? Quando João me fala de Antônio, Pedro como é? fala de João, sabe mais de Pedro do que de João. Peraí, vamos de novo. Quando Pedro fala de João, Quando a gente sabe Pedro mais fala sobre de Pedro. João, A gente sabe mais sobre Pedro do que sobre João. a gente sabe mais de Pedro do que de João. Entenderam aí? Quando eu falo da dona Edni, eu tô falando mais de mim mesma do que dela. É por aí. É a história da sombra. Tá? Ele fala muito de mim. Eu vivo com as orelhas quentes, né? Por isso que ele veio sentar aqui do meu. Não é não? Vamos avançar então. Então, o que é que eu vou deixar de pulguinha atrás da orelha aqui hoje? Que eu espero que seja isso, viu? Deixei umas pulgas aí, coçando aí atrás de vocês. Quem é você? São perguntas que a gente deve procurar se fazer, né? Você conhece sua história desde o parto? Quem aqui conhece? Ai, mamãe me falou como foi que eu nasci. Quem sabe? Tem sopa aí, dona Edni? Tem sopa, coisinha pra comer? Tem? Todo mundo fraco. Nem caldo. Peraí. Que o caldo é só depois. Quem conhece a própria história desde o parto? Levanta o braço. Só uma, duas, três, quatro. Ah, já sei. É porque final do dia, né? O desodorante já tá vencido, né? Bora, pessoal, nós estamos mais livres. Esse doido pra correr, o pé chega a estar assim. Ainda bem que não é no sentido da porta, é da sopa. Né? Da água. Hã? Da água. Da água? Vá, meu filho, espera. Vou falar nisso, ó. Graças a Deus que eu consegui arrancar um sorriso dele. Ela tava tensa. Dela também, aí do lado. Doida pra tomar sopa. Chega a estar assim, se coçando as perninhas. Vocês tenham cuidado com a pessoa que lê o corpo, viu? Que é horrível. O meu pai chamava de... como é que é, meu Deus? Peraí. Não me lembrar do termo. Deturpação profissional, não, como é? Uma coisa assim, que a pessoa tem mania de deformação profissional. Você conhece a história da sua família? Quem conhece? Mais ou menos. É a sua história, né? Mais aprofundada. Você faz o que pensa que é melhor ou o que sente que é melhor? Às vezes uma coisa, às vezes outra. Às vezes uma coisa, às vezes outra. Que bom. Ratinho se perguntava isso? Porque às vezes a gente é mais uma coisa, às vezes é mais outra, né? Como é que eu tô aqui mais racional, mais emocional? Como é que eu funciono normalmente, né? Procurem se observar mais. É tão bom quando a gente se conhece. Vamos passar para... São perguntinhas, viu, gente? Opa, olha aqui a imagem. Vou tomar água enquanto vocês olham um pedacinho. Pode ter pé. Não tem sopa, tem um corpo de pedra. Só tem pedra ali dentro. Ei, o que pedra sugere pra gente? Isso. Carga. Será que a gente está carregando muito peso? Será? Também vou deixar aí a pergunta no ar. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão. Deus me filho. Aí, chegasse aí nesse ponto. Eita! Foi o Platão, contemporâneo do Sócrates, também um dos precursores, né? Do cristianismo e do espiritismo. Vamos para frente? Por que eu falei isso? Porque a mente de uma criança não é de maneira alguma uma tábula rasa. Existe um rico mundo de imagens arquetípicas
na mente inconsciente, e os arquétipos são condições, leis ou categorias de fantasia criativa e podem, portanto, ser chamados equivalentes psicológicos do samskara. Quem disse isso foi Jung, num comentário que ele fez sobre o Yoga Kundalini. E samskara é um termo sânscrito, né? Que quer dizer, a grosso modo, ferida da alma. Nessa notazinha de rodapé, tem tendências de agir de acordo com certos padrões estabelecidos por reações do passado, tá? Que eu estou resumindo em feridas da alma. Ou podem também ser um complexo de vida passada, que é isso com o qual eu trabalho hoje também, né? Vamos passar para o próximo. As principais feridas da alma: insegurança e medo de abandono, depressão e falta de energia, fobias e medos irracionais, dificuldade de lidar com lutos, culpa e complexos de Marte, doenças e dores crônicas. Essas coisas podem já ter vindo conosco, tá? Não foram adquiridas aqui, nessa existência de hoje, nesse corpo, né? Elas já podem ser resquícios, lembranças de vidas passadas. Então, gente, assim, nesses 10 anos que eu tô tendo a felicidade de trabalhar com isso na clínica diariamente, o que eu tenho percebido? Que quando um trauma se instaura na pessoa, na alma, né? E aquele trauma não é trabalhado, não é conduzido de uma forma mais eficaz numa vida, ele passa para outra. Como? Exemplos mais básicos, né? Também estava falando no carro com o Felipe e acho que é bem pertinente para a gente tentar assimilar da melhor forma, né? De uma forma mais prática. A qualidade do pensamento e do sentimento da gente na hora da morte vai definir a próxima vida. Você vai trazer essa mesma energia, assim como também marcas no corpo. O corpo etérico, ele guarda a memória da alma, mas que a alma também tem célula, né? Então a nossa memória é celular. Por isso que nessa técnica do Dr. Roger a gente trabalha com o corpo também, através do psicodrama. Porque é mais ou menos assim. Como é que um trauma se instala? Nós temos duas reações básicas. Lembra que eu falei do tigre, da mãe? Basicamente, os vertebrados têm duas atitudes diante de alguma ameaça à sobrevivência: correr ou atacar. Certo? Como nós temos esses pré-conceitos de algumas coisas que a gente não deve fazer, que é feio, que é pecado, tá? O que a gente faz às vezes diante de um ataque, de uma palavra? Ataque que eu digo não é só físico, tá, gente? De um grito, de uma coisa boba, que é puxar o cabelo, não é, às vezes, para a pessoa, né? A gente nem corre nem ataca. A gente congela. Exatamente. Paralisa. Quando a gente reprime esse instinto básico de defesa ou de ataque para se defender também, né? Ali o trauma é instaurado. Ali ele se instala e às vezes passa de uma vida para outra. Certo? Então, antes de mais nada, né, para não irmos muito profundamente, né, antes da gente julgar alguma coisa dessa vida que eu tenha que trabalhar melhor, tarará, tarará, se não encontra uma razão possível nessa vida,
pode ter vindo de outra. Então, independente de você, vou ter que fazer uma regressão agora, porque eu já identifiquei, tá vendo ali? Né? Regressão tem algumas pré-condições. Em primeiro lugar, algumas regras básicas, né? Graças a Deus, em 10 anos, só uma pessoa veio me perguntar isso. Graças a Deus, nenhuma mais, porque quando eu faço palestra e eu divulgo, eu sempre faço questão de dizer isso. Por curiosidade, jamais. Né? Eu quero saber o que eu fui na outra vida. Pra quê? Você vai a um dentista para arrancar um dente bom? Para ver o que tem debaixo da raiz. Né? Boa! Para ver o que tem debaixo da raiz. Músculo, osso, meu filho, já sabe. Né? Quando é que uma pessoa deve procurar fazer uma coisa dessa? Quando já é uma coisa que... Patológico. Eu digo que eu trabalho com a UTI. Quando a pessoa vem para mim, já é na UTI. Ou seja, a última tentativa do indivíduo. Entendeu? Boa, né? Eu sou a última tentativa do indivíduo. Porque não é banal. É quando realmente está num ponto em que está prejudicando a pessoa. Está paralisando a vida dela. Quando não foi este o caso, que você tem uma desconfiança, não... Aí, essa confusão que eu tenho com a mamãe dentro de casa, só posso ter feito uma coisa muito ruim para ela. Não é assim que a gente diz? Ave Maria, só podemos ser inimigo de outras vidas. Às vezes é dessa mesmo. Porque não estão se batendo ali. O espelho, lembra do espelho? Às vezes você está se vendo na sua mãe ou vice-versa. Tá? Vamos descomplicar mais as coisas. E o que quer que tenha acontecido lá atrás, não se iludam. A alma se atrai para o que tem que viver. É como um imã. Então tá tudo certo. O que a gente está passando agora, também, além de karma, é dharma. Oh, meu Deus. Ela quer sair? Vamos lá para dentro. Vai que o seu pai. Pronto. Bichinha, tá cansada. Vontade de dormir. Ela vai cochilar. Tá vendo? Eu sei, né? Eu tô quase uma vidente. Mas não precisa ser vidente, né? Pra gente perceber alguns sinais. Enfim, gente. O que quer que tenha havido no passado, você pode, num exercício maravilhoso, que a gente vai fazer daqui a pouco, conversar com a própria alma. Tá? Sem precisar sair desse corpo. Sem precisar fazer hipnose, sem precisar... Eu não trabalho com hipnose, tá? Meu método de regressão não tem hipnose. Mas eu tô falando porque é uma das técnicas que as pessoas se utilizam muito, né? Para tentar resolver tudo sem sentir peso no corpo. Dá pra gente fazer exercícios individualmente, nós com a gente mesmo, sempre. Você não tem que beber água? Você não tem que ir ao banheiro? Assim como essas necessidades fisiológicas, a gente também tem necessidade de se conhecer. Um grande passo para isso é já vir para uma casa espírita. Né? Você está ali falando sobre coisas que são comuns a todos, que é da humanidade, que é manter esse contato com a espiritualidade, já é um grande exercício. E aí você pode incluir na sua vida prática diária, tá? Essa necessidade também de se olhar, de ficar consigo mesmo, de se compreender. É o início da cura do corpo e da alma. Uma coisa está ligada à outra, tá? Tá tudo ligado. Inclusive nós também estamos ligados com o mundo espiritual. Toda hora. São só dimensões diferentes, tipos de matérias diferentes. Mas nós estamos aqui nesse eterno intercâmbio e convívio. Não é verdade?
Pode passar essa que eu já falei muito. Então, para fazer esse exercício agora, eu vou só falar um pouquinho, citar esse pensamento do Apolinério, que eu achei maravilhoso, que diz: venham para a beira, disse ele. Eles responderam: nós estamos com medo. Venham para a beira, disse ele. Eles vieram, ele os empurrou e eles voaram. Não é lindo? Às vezes a gente está com medo, né? De alguma coisa, de dar o próximo passo, de se arriscar, de ir mais fundo. Mas a pessoa chama, às vezes, insiste. Quando a gente vai, a gente... ai, que bom! Se libertou, né? E assim acontece. Vamos lá. Então vamos ouvir um pouquinho a alma agora? Que tal? Eu quero tirar um pouquinho aqui o microfone. Posso, gente? Eu me contive, foi muito. Fiquei tão paradinha aqui, morta de comportada. Geralmente eu não faço isso, viu? Eu tô sempre... Hoje eu fiquei quietinha. Achei tão bonito isso aqui. Eu digo, não vou destruir, não. Vamos botar... Ó, é o seguinte. Só um minutinho, tá? Meu médium de transporte. Tito disse que ele é meu médium de transporte, Felipe. E também tudo, né? Que é o DJ, ó. É o nosso DJ. O exercício é o seguinte, gente. Eu queria que nesse momento, quem tiver com alguma coisa no colo, tirasse. Vamos ficar com os 2 pezinhos no chão. Pode ser de sapato, quem tá de sapato, não precisa. Mas quem puder botar o pezinho na grama, eu acho ótimo. As 2 mãos em cima das costas. Não fui eu. Foi o DJ. Foi o DJ. As 2 mãos em cima das coxas, tá? Por que essa posição? É obrigado? Não, nada é obrigado. É porque dessa forma a gente sente melhor os pés, sente melhor a coluna. Baixinha que o pé não alcança no chão. Não alcança o pé no chão? Vem um pouquinho para a ponta da cadeira. Isso. A baixinha tenho prática já. Essa aí é a minha grande... meu grande desafio sempre é esse, encostar o pé no chão nas cadeiras. As cadeiras alheias. Meus pés sempre ficam assim, balançando. Mas vamos lá. E aí eu vou pedir para quando começar a música, a gente... tá. Tô vendo, viu? Vocês vão fechar os olhinhos, tá? Isso aqui é uma cadeira aí. Não, tá tudo bem. Só o fato de eu estar falando, não precisa você visualizar perfeitamente aquilo que eu tô falando, certo? Só o fato de você estar ouvindo, você já está exercitando esse universo psíquico, tá bom? Então vamos lá? Não cruzem as mãos, né? Aqui, isso. Feche os olhos. Nós vamos fazer agora uma pequena viagem. Eu quero que você imagine, e na imaginação tudo pode. Que você agora está caminhando por uma cidadezinha pequena, feita de pedra. O chão é de pedra. Essa cidade é só sua. Só você anda por ela. Observe as construções, os detalhes. É um ambiente seguro. Até que você vai a uma praça redonda. Do lado dessa praça, você avista do outro lado uma casa muito familiar.
uma casa pequena, simples. Você tem uma chave na mão. Você vai até a casa pequena do outro lado da praça. Pega a chave que está no seu bolso. Abre a porta devagarzinho. E lá dentro da casa, no primeiro ambiente, você encontra alguém muito querido. Alguém que você não vê há muito tempo. Sente-se, converse, ouça o que essa pessoa tem a lhe dizer. Vocês estão de frente um para o outro. E você ouve atentamente o que essa pessoa quer lhe dizer. Guarde essas palavras. Se despeça. Agradeça esse encontro. Pegue a chave. Feche a porta da casa. E venha caminhando de volta pelas ruazinhas de pedra. Sinta o seu corpo voltando. Sinta o seu corpo aqui e agora, sentado. Inspire esse ar gostoso e fresco da noite. Sinta o seu pulmão se enchendo de ar. Sinta seus pés, suas pernas, seus quadris, seu tronco, seus ombros, seus braços. Coloque as duas mãos agora em cima do coração. Sinta o coração batendo. Vá sentindo o pulsar do seu coração aqui e agora. Entrando em contato com essa sabedoria particular do seu próprio corpo, do seu próprio coração. Repita mentalmente as palavras que eu vou dizer. Obrigada, obrigado, Deus que há em mim. Obrigado, Deus, por morar comigo aqui dentro do meu coração. Obrigado, Deus, por esse coração físico, por todo esse sistema interligado, complexo, maravilhoso, perfeito, que é o meu sistema de vida em todos os meus corpos. Obrigada, Jesus, por me reunir aqui hoje com essas pessoas, por eu me sentir humana, humano, por eu saber que tu também passaste por um corpo físico e compreendes o que eu passo e sabes perfeitamente o que enfrento, os meus desafios, e conheces também perfeitamente as minhas virtudes. Que a minha alma se lembre sempre de boas experiências que já tive e possa vir trazer à luz nessa vida os bons aprendizados, a minha experiência de alma.
Eu honro a minha alma e o meu corpo e agradeço a Deus Todo-Poderoso, a Jesus e a todos os mentores dessa casa, meus anjos de guarda, por todo o privilégio de ter consciência desse momento, de aqui e agora. E conto com a ajuda de todos eles para dia a dia, mais e mais, caminhar na trilha do bem, da verdade, da caridade, da justiça e da paz. Fica conosco, Jesus, que teu amor nos una sempre. Assim seja. Vamos dar uma espreguiçada agora. Bem gostosa. Já tá aplaudindo. Não mandando embora, é? Isso é o caldo. É o caldo, ó. Não, mas tá certo, tá? Já tô brincando, estamos encerrando. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo, convite do Tito, né? Não foi à toa que esse irmãozinho veio hoje, né? E a gente aqui se sustentou, fez aqui uma ancoragem para ele ser bem atendido, bem acolhido. Vamos em paz e que as pulguinhas atrás da orelha funcionem, viu? Um beijo no coração de vocês.